A notificação oficial chegou numa terça-feira chuvosa, um envelope pardo e frio que parecia sugar todo o calor da minha cozinha. Eu o abri com os dedos manchados de graxa do motor do meu velho Opala que eu tentava consertar. Dentro, o papel timbrado do Fórum de Justiça de Curitiba era formal, impessoal, mas as palavras saltaram da página e me esfaquearam no peito. Intimação para coleta de material genético. Exame de DNA. Minha ex-esposa, Isabela, não se contentou com o verniz legal do documento. 1 hora depois, meu celular vibrou com a sua mensagem, tão cortante e cruel quanto o sorriso que ela me deu quando saiu de casa pela última vez. Sempre tive minhas dúvidas, Vitor. Acho justo descobrirmos a verdade antes de eu começar a gastar o meu suado dinheiro com o filho de outro homem. Se prepare. O filho de outro homem. Meu filho. Nosso filho. Léo. Meu Léo. O garoto de 8 anos que dormia no quarto do fim do corredor, com o cabelo castanho caindo sobre os olhos, idêntico ao meu na mesma idade. O menino para quem eu contava histórias todas as noites, cujos joelhos eu remendava depois de tombos de bicicleta, cujo rosto se iluminava como o próprio sol toda vez que eu chegava em casa do trabalho. Aquele era o filho de outro homem. O celular quase escorregou da minha mão trêmula. Um frio gélido subiu pela minha espinha. Um veneno que eu não sentia nem nas noites mais geladas trabalhando no turno da noite na fábrica. Não era só o dinheiro da pensão, eu sabia. Isabela ganhava 3 vezes mais do que eu em seu cargo de gerente sênior na Aurum Tech, uma gigante da tecnologia em ascensão. A pensão alimentícia que o juiz estipulou era uma ninharia para ela, menos do que ela gastava em um par de sapatos. Não, isso era outra coisa. Era uma tentativa de me apagar, de reescrever a história de modo que ela nunca tivesse tido um filho com um fracassado como eu. Era uma tentativa de aniquilar a única coisa pura e boa que restou do nosso casamento naufragado, a minha ligação com o meu filho. Naquele momento, olhando para a chuva que batia na janela da cozinha, sentia a mágoa se transformar em algo mais duro, mais frio. Uma resolução de aço se formou em meu coração. Eu não ia apenas lutar contra aquilo. Eu não ia apenas provar que ela estava errada. Eu ia garantir que Isabela se arrependesse de cada sílaba daquela acusação. Eu ia fazê-la engolir sua crueldade na frente de todo o mundo que ela tanto se esforçava para impressionar. Ela queria a verdade? Eu daria a ela. Mas seria nos meus termos. E seria um espetáculo. Isabela e eu fomos um clichê de cidade pequena que deu errado. Nos conhecemos no último ano do ensino médio em Londrina. Eu era o cara quieto que trabalhava na oficina do meu pai. Ela era a garota mais inteligente da turma, com ambições que mal cabiam no nosso código postal. Eu a amava por isso, por sua chama, por sua determinação. Casei-me com a mulher que sonhava em conquistar o mundo, e por 15 anos fiz de tudo para que ela tivesse o seu castelo. Quando a Aurum Tech lhe ofereceu um cargo júnior em Curitiba, eu não hesitei. Vendi a oficina que herdei do meu pai, o único legado da minha família, e usei o dinheiro para dar entrada no nosso apartamento no bairro Batel. Peguei um emprego como supervisor de turno em uma metalúrgica, um trabalho pesado, com horários ingratos, mas que pagava as contas e nos dava um plano de saúde decente. Eu fazia os turnos da noite para que pudesse estar em casa durante o dia quando Léo nasceu. Léo. Ele chegou e meu universo se reorganizou em torno dele. Enquanto Isabela subia na hierarquia da empresa, participando de conferências, jantares e viagens de negócios, era eu quem trocava fraldas à noite, quem o levava ao pediatra, quem o ensinou a andar e a falar as primeiras palavras. Papai veio muito antes de mamãe. Um fato que Isabela recebeu com um sorriso forçado e um comentário sobre como alguém tinha que se concentrar na carreira para pagar por tudo isso. Eu não me importava. Amava minha vida com meu filho. Amava ser o porto seguro dele. Mas à medida que a carreira de Isabela decolava, ela se distanciava. Nossos jantares se tornaram interrogatórios sobre por que eu ainda estava preso no mesmo emprego. Nossas conversas se tornaram monólogos dela sobre suas conquistas, sobre as pessoas importantes que conheceu, sobre como o nosso apartamento modesto era embaraçoso para receber seus novos amigos. Ela começou a me olhar com desprezo. O homem que vendeu seu sonho para financiar o dela agora era um peso, uma âncora. O divórcio, quando veio, foi rápido e brutal. Foi ideia dela, é claro. Eu preciso de alguém que esteja no meu nível, Vitor.
ela disse sem uma lágrima nos olhos, na mesma sala de estar que eu havia pintado com as minhas próprias mãos. Você simplesmente não me acompanha mais. Ela não lutou pela guarda de Léo. Seria prejudicial para a minha carreira agora. Ela argumentou com seu advogado. Em vez disso, ela concordou com a pensão. Mas cada pagamento mensal vinha com um gosto de ressentimento. Cada visita a Léo era apressada, coreografada para suas redes sociais, cheia de presentes caros e promessas vazias que ela nunca cumpria. Léo sempre ficava confuso e magoado depois que ela ia embora. A mamãe não podia ficar para ler uma história? Ele perguntava com os olhos grandes e tristes. E cada vez, um pedaço do meu coração se partia por ele. Eu o abraçava e dizia: a mamãe te ama muito, campeão. Ela só é muito ocupada. Uma mentira que eu contava para proteger nós dois. Então veio a intimação, a acusação, a tentativa final e mais cruel de cortar o último laço que aprendia a uma vida que ela considerava inferior. Ela não queria apenas se divorciar de mim. Ela queria apagar a evidência de que um dia tínhamos compartilhado uma vida, um amor, um filho. O sofrimento inicial, a facada da traição, deu lugar a uma fúria gelada. Eu olhava para Léo dormindo, tão pacífico, tão inocente, e o amor que eu sentia por ele se tornou meu combustível. Esta não era mais uma batalha sobre meu orgulho ferido. Era uma guerra para defender a identidade do meu filho, para proteger sua verdade, e eu não ia perder. Eu passei os dias seguintes em uma névoa de raiva contida e planejamento meticuloso. Isabela, por sua vez, parecia saborear o que ela acreditava ser minha humilhação iminente. Ela enviava mensagens sarcásticas perguntando se eu já estava preparando o bolso para devolver o dinheiro da pensão que ela pagou. Pense nisso como um investimento que deu errado, Vitor. Ela escreveu em uma delas. Eu a ignorava, dando respostas monossilábicas, interpretando o papel do homem derrotado e preocupado que ela esperava que eu fosse. Por dentro, eu era uma máquina. Eu reunia documentos, conversava com meu advogado, um velho amigo da família chamado Dr. Arantes, e me preparava para a batalha. O ponto de virada, o momento em que o universo pareceu piscar a meu favor, veio de uma forma tão inesperada que quase ri em voz alta. Eu estava revisando a papelada da intimação judicial, os detalhes técnicos, os procedimentos. O tribunal havia designado um laboratório específico para realizar o teste, como era o procedimento padrão para garantir a imparcialidade. O nome estava impresso em negrito no final da página. Laboratórios Veridata, Unidade Central de Curitiba. O nome me soou vagamente familiar, mas eu o descartei. Curitiba era uma cidade grande, cheia de empresas com nomes genéricos. Continuei lendo, mas algo me incomodava. Veridata. Onde eu já tinha ouvido aquilo? Então, como um relâmpago, a memória me atingiu. Um churrasco de família, uns 5 anos atrás. Meu primo mais novo, Ricardo, a quem eu não via há anos, estava lá. Ele tinha acabado de terminar seu doutorado em genética e estava animado, falando sem parar sobre seu novo empreendimento, uma startup, um laboratório de análises clínicas e genéticas de última geração que ele estava abrindo com alguns sócios. Ele estava tão orgulhoso. Lembro-me dele me entregando um cartão. Se precisar de qualquer coisa, primo, qualquer exame, me liga, a gente dá um jeito. Corri para a gaveta de tranqueiras na cozinha, remexendo em meio a manuais antigos e contas pagas. E lá estava, um pouco amassado, mas legível. Ricardo Goulart, PhD. Diretor-presidente, Laboratórios Veridata. Meu coração deu um salto. Eu não conseguia acreditar na ironia cósmica daquilo. Isabela, em sua arrogância, em sua pressa para me humilhar, não tinha se dado ao trabalho de pesquisar o laboratório designado pelo tribunal. Para ela, era apenas um nome em um papel. Para mim, era a minha arma secreta. Peguei o telefone, minhas mãos não mais trêmulas, mas firmes. Disquei o número do cartão. Veridata, bom dia, disse uma voz profissional. Gostaria de falar com Ricardo Goulart, por favor. É o primo dele, Vitor. Houve uma pausa, e então a voz calorosa e familiar de Ricardo encheu a linha. Vitor? Primo? Que surpresa! A que devo a honra? Faz tanto tempo. Respirei fundo. Ricardo, eu preciso da sua ajuda. É sobre um teste de paternidade, e é uma longa história. Contei tudo a ele. A traição, o divórcio, a crueldade de Isabela,
a acusação sobre Léo. Do outro lado da linha, o silêncio de Ricardo era pesado. Quando ele finalmente falou, sua voz não tinha mais o tom alegre de antes. Era baixa, dura, furiosa. Vitor, eu não tenho palavras. Essa mulher, ela passou de todos os limites. Um teste de DNA do Léo? O Léo que é a sua cara desde que nasceu? Isso não é sobre dúvida. É sobre maldade pura. Ele fez uma pausa. Primo, considere isso resolvido. Vamos fazer o teste, é claro, com toda a lisura e profissionalismo que o nome Veridata exige. O resultado será impecável e certificado. Mas a entrega desse resultado, Vitor, nós vamos fazer do nosso jeito. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto pela primeira vez em semanas. O que você tem em mente, Ricardo? Perguntei. Deixe-me pensar, disse ele, e eu podia quase ouvir as engrenagens girando em sua mente. Ela trabalha na Aurum Tech, certo? Eles não têm uma grande festa anual, um baile de gala ou algo assim? Sim, eu disse, a ideia começando a tomar forma. A Gala de Parceiros e Inovação. É o maior evento do ano para ela. Ela vive para essa festa, para impressionar os chefes e clientes. Perfeito, disse Ricardo, sua voz agora cheia de uma satisfação gélida. Vamos garantir que o resultado do teste chegue na hora certa, no lugar certo e na frente do maior número de pessoas possível. Ela quer um espetáculo, Vitor. Ela terá um espetáculo que nunca vai esquecer. Nos dias que se seguiram, o plano tomou forma. Ricardo e eu nos falávamos quase todos os dias. Ele, com sua mente analítica e estratégica, e eu, com o conhecimento íntimo da vaidade e dos pontos fracos de Isabela. Era uma colaboração nascida da fúria e da justiça. O dia da coleta de material foi tenso. Isabela apareceu no laboratório com seu advogado, o rosto uma máscara de confiança arrogante. Ela mal olhou para mim ou para Léo, que se agarrava à minha mão, confuso e assustado. Seja rápido, foi tudo o que ela disse à enfermeira. Eu me ajoelhei na frente do meu filho. Ei, campeão, isso não vai doer nada. É só um cotonete na bochecha, como limpar os dentes. E depois vamos tomar o maior sorvete que você já viu. Combinado? Ele assentiu, os olhos ainda assustados, e eu senti uma onda de ódio por Isabela, tão intensa que me deixou tonto. Como ela podia fazer isso com ele? A coleta foi feita. Protocolos foram seguidos. Amostras foram lacradas. Isabela saiu sem se despedir. Enquanto isso, eu fazia minha própria lição de casa. Através de um antigo colega que ainda mantinha contato com pessoas da Aurum Tech, consegui a data, o local e até mesmo a lista de convidados da Gala de Parceiros e Inovação. Seria em um dos hotéis mais luxuosos de Curitiba. A imprensa de negócios estaria lá. Todo o alto escalão da Aurum Tech, incluindo o CEO global que viria especialmente de São Paulo para o evento. Era o palco perfeito. Ricardo, por sua vez, estava se preparando. O resultado estará pronto em 5 dias úteis, como de praxe, ele me informou. Mas vou segurá-lo até a noite da festa. E não se preocupe com a entrega. Eu mesmo farei as honras. Vou garantir que seja um momento inesquecível. Os dias de espera foram uma agonia. Isabela continuava com suas provocações por mensagem. Espero que você tenha um bom advogado para a revisão da pensão. Já estou pensando em como vou usar o dinheiro que vou economizar. Eu a deixava acreditar que estava ganhando. Eu a deixava construir seu pedestal de arrogância o mais alto possível. Porque eu sabia que a queda seria muito, muito maior. Na noite da gala, eu não estava lá. Meu lugar era em casa, com meu filho. Fizemos pipoca e assistimos a um filme de super-heróis. Coloquei Léo na cama, li sua história favorita e o observei adormecer, seu rosto sereno e inocente. Beijei sua testa e sussurrei. Ninguém nunca mais vai duvidar de quem você é, meu filho. Eu prometo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, meu primo Ricardo vestia seu melhor terno, colocava o envelope lacrado e certificado em uma pasta de couro e se dirigia para o Hotel 5 Estrelas. O ato final estava prestes a começar. A Gala de Parceiros e Inovação da Aurum Tech era o epítome do luxo corporativo. O salão de baile do Grand Hotel Curitiba estava adornado com arranjos de flores extravagantes. Lustres de cristal reluziam sobre as cabeças dos convidados e garçons deslizavam silenciosamente pela multidão, oferecendo taças de champanhe e canapés sofisticados.
A nata do setor de tecnologia do sul do Brasil estava ali. Homens e mulheres em trajes de gala, trocando apertos de mão firmes e sorrisos calculados. No centro de tudo, como uma rainha em sua corte, estava Isabela. Ela usava um vestido de noite vermelho, caro e justo, que brilhava sob as luzes. O cabelo estava preso em um coque elegante e diamantes faiscavam em suas orelhas e pescoço. Ela circulava com uma confiança radiante, rindo com seu chefe, o CEO da Aurum Tech Brasil, o Sr. Valente, e encantando um grupo de investidores estrangeiros. Ela estava no auge, no seu habitat natural, a personificação do sucesso que ela tanto valorizava. Ela era a estrela da noite e todos sabiam disso. Às 21h30, no auge do evento, Ricardo Goulart entrou no salão de baile. Ele não parecia um técnico de laboratório. Com seu terno italiano perfeitamente cortado, sapatos de couro polido e uma pasta de couro de aparência importante debaixo do braço, ele parecia um advogado de um grande escritório, talvez um consultor de alto nível. Ele parou por um momento na entrada, seus olhos percorrendo a multidão com calma autoridade, até localizar seu alvo. Ele se moveu com um propósito silencioso, atravessando a multidão. As pessoas se afastavam instintivamente, sentindo a aura de importância que ele projetava. Ele se aproximou do círculo onde Isabela estava rindo de uma piada do Sr. Valente. "Com licença", disse Ricardo, sua voz clara e firme, cortando a conversa. "Procuro a Sra. Isabela Mendes." Isabela se virou, o sorriso ainda em seus lábios, que vacilou levemente ao ver um estranho se dirigindo a ela com tanta formalidade. "Sou eu", disse ela, o tom um pouco impaciente. "Posso ajudar?" Sr. Valente e os outros olharam com curiosidade. "Meu nome é Ricardo Goulart. Sou o diretor-presidente dos laboratórios Veridata", anunciou ele, sua voz ressoando um pouco mais alto do que o necessário, atraindo a atenção das mesas próximas. "Tenho a entrega de um resultado de exame judicial para a senhora. A natureza do documento exige entrega pessoal e imediata." O rosto de Isabela perdeu toda a cor. O vermelho do seu vestido, de repente, parecia berrante contra sua pele pálida. Isso pode esperar", ela sibilou, tentando agarrar o braço dele e puxá-lo para o lado. "Estamos no meio de um evento." Ricardo não se moveu. Ele retirou o braço com um movimento suave, mas firme. "Receio que não possa, Sra. Mendes", disse ele, sua voz agora tingida com uma frieza de aço. "A intimação judicial solicitada pela senhora especifica que os resultados devem ser comunicados às partes interessadas sem demora. O Sr. Vitor Goulart, a outra parte no processo, me concedeu uma procuração para representá-lo aqui esta noite e ser notificado em seu nome." Um silêncio constrangedor começou a se espalhar ao redor deles. As conversas próximas morreram. O Sr. Valente olhava de Ricardo para Isabela, a testa franzida em confusão. "Isso é ridículo. É um assunto privado." Isabela protestou, sua voz um sussurro agudo e desesperado. "Um assunto que a senhora escolheu levar ao sistema judicial, tornando-o um processo público." Ricardo a corrigiu friamente. Ele abriu sua pasta de couro e, com um floreio deliberado, retirou um grande envelope branco, selado com o brasão do laboratório. Com um movimento rápido do dedo, ele rasgou o selo, o som ecoando no silêncio crescente. Ele puxou um documento de várias páginas. "Não vou ler o relatório completo, é claro, apenas a conclusão, como o protocolo exige." Ele ergueu o papel, limpou a garganta e, em uma voz que agora carregava por todo o salão de baile, leu. Assunto: análise de vínculo genético por DNA. Partes envolvidas: Vitor Goulart, Léo Goulart e Isabela Mendes. Com base na análise dos marcadores genéticos, a probabilidade de paternidade do Sr. Vitor Goulart em relação a Léo Goulart é de... Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos aterrorizados de Isabela. 99,9999%. Conclusão: o suposto pai, Vitor Goulart, não pode ser excluído como o pai biológico da criança, Léo Goulart. O silêncio no salão era total. Podia-se ouvir o zumbido de um lustre. Isabela ficou congelada, o rosto uma máscara de horror e humilhação. Mas Ricardo ainda não havia terminado. Ele dobrou o papel lentamente, guardou-o de volta no envelope e o estendeu para a mão trêmula de Isabela.
Aqui está sua cópia, senhora Mendes, disse ele. E então, inclinando-se um pouco, ele baixou a voz para um tom que era ao mesmo tempo íntimo e devastadoramente público. E como primo do Vitor, o homem que dedicou cada minuto da sua vida para criar esse menino incrível, muitas vezes sozinho, enquanto a senhora estava ocupada construindo sua carreira de sucesso, quero lhe dar os meus sinceros parabéns. A senhora tentou destruir a honra de um homem bom e traumatizar seu próprio filho para, talvez, economizar R$ 1.500 por mês. Espero, do fundo do meu coração, que tenha valido a pena. Com um último olhar de puro desprezo, Ricardo se virou e saiu do salão tão calmamente quanto entrou, deixando para trás um rastro de caos. Isabela ficou ali, o envelope na mão, o centro de centenas de olhares chocados e sussurros que começavam a crescer como um incêndio. Seu chefe, o Sr. Valente, deu um passo para trás, como se ela fosse contagiosa. Sua noite de triunfo havia se transformado em seu cadafalso público. A verdade que ela havia exigido tão arrogantemente havia sido entregue. E foi, de fato, um espetáculo. O dia seguinte foi de um silêncio glorioso. Desliguei meu celular e levei Léo ao parque. Passamos a manhã inteira jogando bola, empinando pipa e comendo algodão doce até nossas mãos ficarem grudentas. Pela primeira vez em meses eu me senti leve, como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse sido arrancado dos meus ombros. Não foi sobre vingança, percebi enquanto observava Léo rir enquanto perseguia uma borboleta. Foi sobre recuperação. Recuperei a honra do meu filho. Recuperei a minha. Quando finalmente liguei o celular no final da tarde, havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens. Várias de Isabela que iam da fúria. Você me arruinou! Vou te processar até a última moeda! Ao desespero. Vitor, por favor, podemos conversar? Foi um erro terrível. Apaguei todas sem ler. Havia também uma mensagem de Ricardo. Missão cumprida, primo. Espero que o sorvete do Léo tenha sido grande. Eu sorri e respondi. Foi épico. Obrigado. As consequências para Isabela foram rápidas e severas. A história do escândalo do DNA na gala da Aurum Tech se espalhou como um vírus pelo meio corporativo de Curitiba. A humilhação pública foi demais para a empresa. Uma semana depois, meu amigo me informou que Isabela havia sido convidada a pedir demissão para buscar outras oportunidades. Sua ascensão meteórica terminou em uma queda espetacular. O processo de pensão foi encerrado. O juiz, ao tomar conhecimento das circunstâncias, não só manteve o valor original, como ordenou que ela pagasse todos os meus custos legais e uma quantia adicional por danos morais. A mulher que tentou economizar alguns trocados acabou perdendo o emprego, a reputação e uma quantia considerável de dinheiro. Justiça poética, na sua forma mais pura. Meses se passaram. A vida encontrou um novo e tranquilo ritmo. Consegui uma promoção na fábrica, o que me deu melhores horários e um salário mais confortável. Passei a ter mais tempo para Léo, para nossas noites de cinema, para ajudá-lo com a lição de casa, para simplesmente estar presente. A ausência da toxicidade de Isabela era como ar fresco. Um dia, Léo chegou da escola com um desenho. Eram duas figuras de palito, uma grande e uma pequena, de mãos dadas sob um sol sorridente. Somos nós, papai, ele disse com orgulho, o melhor time do mundo. Peguei o desenho e o abracei com força, meus olhos ardendo com lágrimas que não eram de dor, mas de uma gratidão avassaladora. Naquele momento, olhando para o meu filho, o menino cuja existência ela ousou questionar, eu soube que tinha feito a coisa certa. Não era sobre ganhar ou perder uma briga com minha ex-esposa. Sempre foi sobre proteger aquele pequeno universo que estava nos meus braços. Ela havia tentado apagar nossa história, mas no final, tudo o que conseguiu foi se apagar da única parte que realmente importava. O que vocês teriam feito no meu lugar? Acham que a forma como a verdade foi revelada foi longe demais? Ou foi a justiça poética que ela merecia por sua crueldade? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Se você se emocionou com essa jornada de justiça, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias como esta e garante que não perderá nenhum dos nossos relatos diários. E não se esqueça de deixar sua nota para esta história, de 1 a 10. Quero muito saber o que você achou.
Agora, que tal assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela? Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.